As Amigas de Eleanor, um podcast da FLAD sobre histórias de mulheres extraordinárias. Ao vivo com Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira. Ora, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. Eu acho que sim, ouvem? Sim. Queria só deixar duas notas. A primeira, como a Rita disse, se não fosse o meu apelo aos canapés, metade das pessoas não estariam aqui, tenho a certeza absoluta. E, portanto, valeu a pena fazer esse anúncio que comprometeu a FLAD de uma forma muito vincada. E a segunda nota é que tivemos um convite também da Arábia Saudita para nos transferirmos. Mas recusámos. Temos alguma dificuldade em lidar com petromonarquias. Aliás, as petromonarquias é que tinham alguma dificuldade a lidar connosco, imagino. Eu acho que é mais comigo, sabes? Talvez. Eles não sabem quem é que eu sou. Portanto, não, é porque és homem, em bom rigor. E sendo homem, e também não queriam muito falar de mulheres, muito menos de mulheres extraordinárias, por aí fora. Estragavam-nos o pitch. Não é? E, portanto, isto tudo falharia redondamente. Obrigado por terem vindo. Antes de passar a bola à Raquel, é obrigatório falar nestes termos, queria só dizer que a Rita lembrou a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Foi, de facto, muito bom poder contar com esse convite e com essa aposta. E quando me telefonaram a dizer que era para fazer uma coisa, para falar com a Raquel Vaz Pinto, nós só nos tínhamos cruzado uma vez, creio eu, e eu pensei, não temos muita coisa em comum, como é que isto vai funcionar? Além do gosto pela política e pela história, ok, admito, a inteligência arguta também, e a estampa física, eram as únicas coisas que eu vi. Diz o Apolo, não é? Mas de resto, não sei, confesso que ia com alguma precaução e reserva, e de facto foi um encontro feliz que agora reproduzimos aqui de outra maneira, ao vivo e a cores, portanto subimos um patamar de dificuldade. Estamos naquela vertente do Poço da Morte da Feira Popular. Há aqui pessoas com idade para se lembrarem disso, não demasiada. Somos basicamente Chiquito, em cima da mota, não é? E dando voltas ao circuito. E a Raquel, as pessoas que estão aqui deverão querer saber se um podcast com este conceito e com este propósito de falar de mulheres extraordinárias faz sentido nesta época e nos dias de hoje. Bem, queria começar também por reiterar todos os agradecimentos que já foram feitos pela Rita e pelo Pedro e dizer que este momento para nós é de facto aqui um desafio muito grande e portanto treinamos muitos passos, muitos golos, mas estamos um bocadinho nervosos e portanto esta coisa da estreia faz parte aqui de todo este nosso movimento. Uma das perguntas ou seja, o pontapé de saída é claramente pensarmos, mas faz sentido fazer um podcast sobre este tema em 2023, em Portugal, democracia liberal da União Europeia? E a resposta, que é uma resposta nada otimista, é que faz e faz muito. Basta sairmos um pouco do nosso mundo e olharmos para o mundo para percebermos como, de facto, seja na China, seja no Irão, seja em muitos movimentos que são de cariz iliberal e que quase todos têm em comum o modo de olhar para os direitos da mulher como quase uma categoria de segunda, é muito frequente e nós encontramos isso em vários países, inclusive na Europa e nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. É verdade que temos mulheres em lugares muito importantes, Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, Ngozi Okonjo-Iweala, que é a Diretora-Geral, a primeira mulher, a primeira africana a liderar a Organização Mundial de Comércio. Tudo isso é verdade, mas quando olhamos para o mundo, de facto, as mulheres ou os direitos das mulheres não estão de todo muito salvaguardados e há aqui algo que nós assumimos à partida neste podcast, que é uma defesa empenhada, uma espécie de quase panfleto de defesa da democracia liberal. Porque é em democracia liberal que a população, a forma como nós nos entendemos, como conversamos, como dialogamos,
as perspectivas tão diferentes que o Pedro estava a destacar, eu tive os mesmos pontos de partida. Vai ser gira esta conversa. À esquerda, à direita, Futebol Clube do Porto, Benfica, todo um conjunto de aspectos, como é que isto vai correr. E o que é facto é que, dentro daquilo que é a fronteira da democracia liberal, a conversa é sempre possível. Basta querer e estar disposta a ouvir. Eu tenho um ou outro gostinho por guilhotinas, mas são coisas que nós já temos falado noutras ocasiões e só em situações que seja absolutamente necessárias. Exato, não tem que ser agora. Mas, Raquel, ponto de partida para cada episódio. A Rita já falou disso, já falou da nossa intenção e o episódio de hoje vai ser precisamente sobre isso, sobre uma mulher extraordinária. Vamos partir de outras mulheres extraordinárias norte-americanas, mas não só. É verdade. Isso queríamos deixar muito claro. O nosso ponto de partida são mulheres dos Estados Unidos, porque, de facto, em termos de impacto a nível internacional, este é um país de referência. Não foi o primeiro país no qual as mulheres puderam votar. Essa honra ou esse elemento mais pioneiro cabe, sem dúvida, à Nova Zelândia, em 1893, mas, do ponto de vista do impacto no sistema, da progressão, da forma como os holofotes estão mais e estão menos, sem dúvida que os Estados Unidos estão aqui, é mesmo a âncora, e não é apenas âncora porque é superpotência, é porque, genuinamente, este é um tema forte. Isto não quer dizer de todo que nós vamos aqui pintar uma fotografia cor-de-rosa dos Estados Unidos. Nem pensem. Aliás, já hoje vamos começar por não pintar essa fotografia cor-de-rosa, mas é verdade que, mesmo tendo em conta todas as invasões de alguns países que não deviam ter acontecido, mesmo tendo em conta o apoio a ditaduras militares, sobretudo no continente americano, que não deveriam ter acontecido, mesmo com todas essas incoerências e alguns momentos de profunda exasperação, os Estados Unidos continuam a ser o país de referência. E, sobretudo, também porque, do outro lado, ou seja, qual é a alternativa do ponto de vista de liderança mundial, cada vez mais se perfila a República Popular da China. E aqui, de facto, se nós olharmos bem para o que é a fotografia das mulheres do ponto de vista da representação de poder, ela é, podemos dizer, com muita segurança, 0 ou menos 1, não é? Aliás, houve um reshuffle, né, como se diz em inglês. Houve agora um reshuffle recente do poder na China, na qual a única mulher presente na fotografia foi afastada. Foi afastada, é verdade. Ou seja, o Partido Comunista da China, e como todos nós bem sabemos, a República Popular da China tem pouca população, são poucas pessoas, são 1.000 milhões e mais 400 milhões para os trocos, e em todo este universo não foi possível encontrar uma mulher em 24, que é aqui o número mágico do Politburo, ou seja, do Partido Comunista da China, não foi possível, tanta gente, mas não foi possível porque não havia qualidade, e a única mulher que lá estava, que também, em bom rigor, a representação do ponto de vista ativo era quase nula, desapareceu completamente da fotografia. Ou seja, há de facto, do ponto de vista institucional, se quisermos, é quase como uma fotografia cortada a meio, do ponto de vista do poder na República Popular da China, e esse é um dos muitos temas aos quais nós iremos regressar ao longo desta aventura da nova temporada. Há uma distinção que é importante fazer e de que falámos quando estávamos a preparar o episódio, sim, porque nós fizemos uma preparação do episódio. Atenção. Nada de amadorismos. Não são cá treinos da Seleção Nacional, isto foi uma coisa séria. Que é a distinção entre o que é que está na lei e qual é que é a prática, não é? Porque, à partida, nas democracias, a igualdade de género estará salvaguardada na letra de lei, mas, e o mas é bom. E aqui entra temos que pensar numa expressão que é muito feliz, que é esta expressão de tetos de vidro. Não confundir com telhados de vidro, que todos nós temos, mas tetos de vidro, ou seja, um conjunto de barreiras, de dificuldades que não se veem ou que nós não somos capazes de as identificar, mas que na prática
não na teoria, mas que na prática acabam por funcionar como um obstáculo e um grande obstáculo a que haja uma representação, uma progressão nas carreiras. Maria Manuel Mota, uma das nossas grandes cientistas, escreveu justamente no Expresso, a 17 de fevereiro deste ano, um artigo justamente com este título: Há telhados de vidro e tetos de vidro, em que ela fala um pouco sobre a importância desta expressão, que aliás deu origem a um mapeamento que existe a nível internacional, sobre o qual também falaremos mais à frente. Isto é uma espécie de teaser, eu não sei bem fazer isto, mas é uma espécie de teaser, que é um mapeamento que justamente o que faz é analisar esses tetos de vidro, ou seja, são barreiras, obstáculos que são invisíveis. Nós não os vemos, mas eles estão lá e estão lá de forma muito clara e muito explícita, e nós sentimos essas dificuldades. E ela diz, aliás, a mudança é lenta, é mesmo demasiado lenta. Estas são as palavras dela. Nós temos também a noção, e isto é uma coisa que tem a ver com a democracia em geral e com estas questões em particular, que há sempre um perigo de regressão. Nós estamos aqui a falar neste contexto, mas há sempre um perigo de recuo, e isso é uma salvaguarda importante de se fazer. Sempre. Pode parecer enfim, olha, vamos usar palavras em estrangeiro, que é sempre outro nível, uma lapalice, não é? Uma lapalice, e é uma coisa que eu digo muito aos meus alunos: nunca, mas nunca se pode considerar a democracia liberal como um dado adquirido. Aquilo que nós construímos de uma forma tão extraordinária, faremos para o ano 50 anos do 25 de Abril, pode cair, pode ser fragilizado, pode ser destruído por dentro. E esse é um aspecto, basta olharmos para o que tem sido, e nessa matéria, infelizmente, a Europa é um exemplo a não seguir, pelo menos a primeira metade do século. Nós vemos muitos exemplos de como a democracia, perante determinadas conjunturas, pode mesmo deixar de existir. Para nós portugueses, então, que tivemos uma ditadura durante décadas, essa é de facto uma mensagem absolutamente presente e importante de termos em conta. E mais ainda, quando olhamos para o mundo, é hoje evidente, e os vários estudos que todos os anos vão saindo mostram como o número de democracias liberais tem vindo a diminuir no mundo. Isto é a quantidade, mas também, do ponto de vista interno, muitas destas democracias liberais, ou seja, voto da maioria e um conjunto de liberdades e direitos que nós consideramos de tal forma importantes que não podem ser alterados pela maioria, assim de forma muito sucinta, nós vemos como há sinais claros dentro dessas democracias de maior fragilidade, de problemas sérios, de ataques, de radicalismos e, portanto, e os direitos das mulheres, como todos os direitos humanos, estão inseridos dentro deste enorme pacote, dentro desta casa que é a democracia liberal. Vemos isso acontecer dentro da União Europeia, aliás. Assim, de repente, que país é que tu te lembras? Aquela terra dos magiares. Como é que é? Que é o... Jogam bem à bola esses. Hungria. A Hungria. E os senhores, onde houve um Papa muito famoso também. Pera. Talvez a Polónia? Polónia. Bem, Polónia boa, também. boa. E outros. E A Eslováquia, vamos ver como é que corre no final deste mês. Portanto, essa é uma mensagem para nós também muito importante e para a qual as mulheres têm que estar ainda mais atentas. Muito bem, agora para dar um mote a este primeiro episódio e que dá, aliás, um mote mais geral a este podcast, vamos falar então da nossa amiga, Eleanor Roosevelt. É de facto alguém, e é uma coisa que eu vinquei tanto na preparação de outros episódios de podcast com a Raquel, como em conversas entre nós, é alguém sobre quem eu sabia muito pouco. E a primeira vez que falámos dela, noutras circunstâncias, o empenho da Raquel, o entusiasmo com que a Raquel falou sobre ela, levou-me a despertar alguma curiosidade e acabámos agora por casar estas vontades neste novo projeto, porque de facto, e não é exagero nenhum adjetivá-la desta maneira, foi uma mulher extraordinária sobre a qual, e se calhar com alguma naturalidade, cá nós sabemos pouco, muito pouco,
e que teve um papel que vai muito além da mulher de, e eu acho que essa palavra é um bocadinho venenosa. Verdade. Tu quererás, se calhar, começar por aí, sobre essa espécie de estigma do de, ela era sempre de qualquer coisa, quando teve um papel absolutamente único e singular. É verdade. Nós portugueses gostamos muito dos 3 Ds. Democratizar, descolonizar, desenvolver. Magnífico. Aqui, neste caso, de forma muito injusta, muitas vezes Eleanor Roosevelt é referida nos 3, não Ds, mas Ds. Os 3 Ds. Sobrinha de, mulher de, viúva de. Sobrinha de Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos na viragem do século. Mulher de, quiçá, um dos 2 maiores presidentes que os Estados Unidos alguma vez tiveram, ao lado de Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, e depois, evidentemente, viúva de. E essa caracterização de Eleanor Roosevelt é muitas vezes injusta, redutora e não faz justiça a uma mulher, e por isso a vontade de ancorar este programa e um bocadinho o registro daquilo que nós queremos fazer à volta desta figura. Eleanor Roosevelt há muitas coisas nela e eu confesso-vos que, como o meu marido poderá comprovar, eu entrei em hiperatividade preparatória para este podcast. Ele talvez não tenha um sorriso à conta disto, mas pronto, é o que é. Estou a vê-lo bastante circunspecto, aliás. Isso. Então ontem à noite nem vos vou dizer nada porque eu tinha receio de não vos conseguir transmitir a mulher extraordinária que é esta Eleanor Roosevelt. E aqui começa logo com este aspecto importante, ou seja, ela é muitas vezes retratada na perspectiva dos direitos humanos, ela é a grande arquiteta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é verdade, mas ela foi muito mais do que isso. E há aqui alguns aspectos que eu queria mesmo o registro dela. É uma mulher que nasce numa família podemos dizer, tu vais gostar desta expressão, alta sociedade. Os Roosevelt... Daí guilhotinas, sempre tudo ligado. Não, porque ali foi sem guilhotina. Verdade. Talvez aí resida um dos aspectos interessantes daquele país. Tem outros problemas, e muitos. Dos Roosevelt de Oyster Bay, não confundir com outros Roosevelts, é importante. E também, ao mesmo tempo, ela tem uma vida familiar terrível. A mãe morre, ela tem 8 anos, depois morre um dos seus 2 irmãos e o pai quando ela tem 10 anos. Ela própria se caracteriza como sendo, e ela diz mesmo esta expressão, um patinho feio. E eu aqui identifico muito com Eleanor. Porquê? Era altuça, 1,80, toma e embrulha. A vantagem de gravarmos isto ao vivo é que as pessoas podem comprovar o que tu estás a dizer, coisa que se fosse só o podcast para ouvir. Altuça, desengonçada, coisa que eu me identifico toda a linha. Agora vou ser pouco humilde. Muito dada ao intelecto. E não era uma beleza, o que comparada com a mãe, que era a brasa da sociedade de Nova Iorque, foi sempre tido um bocadinho como uma espécie de pronto. E com a própria mãe a vincar isso mesmo, não. Aliás. Pronto, nem vamos por aí. Roupa suja lava-se em casa. E neste sentido, ela depois aos 15 anos, vai estudar para a Inglaterra. E é uma faceta dela muito interessante, porque ela viaja pela Europa toda, ela fala outras línguas que não o inglês, e tem uma mundivisão que é extremamente interessante. E depois, sim, regressa, casa com o Franklin, ele pede em casamento e ela demora ali 2 anos a aceitar. E em todo este processo, ela foi ganhando um conjunto de características, porque ela é uma pessoa muito tímida, aí talvez estejamos um bocadinho em diferença às duas, mas pronto, tímida, tinha sempre perfil discreto,
e ela faz todo um caminho de a forma dela comunicar, a forma dela trabalhar, que quando ela chega à Casa Branca em 1933, vamos imaginar anos 30, não é? Quer dizer, uma primeira-dama, a função mais de protocolo, mais, olha, os canapés e companhia e tal, mas ela escreve isso mesmo. Ela entrou em crise existencial. Porquê? Porque Eleanor Roosevelt chega à Casa Branca e percebe que vai ter que alterar, de certa forma, a sua vida. Ela já é financeiramente independente, ela guia o seu próprio carro, algo que deixou os serviços secretos à beira de vários ataques de nervos ao longo de toda, ainda por cima, 3 mandatos e o início de um 4º mandato. Foram muitos anos de nervos. E é uma mulher muito independente. E isto coloca-a perante um outro desafio. E é aqui, no meio de tudo isto, 6 filhos, um deles, infelizmente, morre com cerca de 7 meses, coisa que a marcou muito também. No meio de tudo isto, ela já é palestras, é aulas, é rádio, é todo um conjunto de atividades. A fama dela, a taxa, como diríamos hoje, a taxa de aprovação dela era muito superior ao Franklin. E, no entanto, ela não se deixou, ela teve ali, como agora vamos dizer, reinventou-se, pensou em tudo aquilo e começou a fazer e pensou, ok. E aceitou um convite que foi o de passar a ter uma coluna diária, e quando eu digo diária, ela só folgava ao sábado, são 6 vezes por semana, que ela raramente interrompeu. Uma das primeiras interrupções foi justamente de 12 a 16 de abril, no seguimento da morte do seu marido. É impressionante, ela manteve este ritmo e a escrita podia ser isto. E fazendo um registro do país e sendo um pouco tudo. Olhos e ouvidos do marido, não é? Exatamente. Que se deslocava muito pouco. Porque o marido, outra coisa também extremamente relevante, não é? Ele tem, em 1921, devido à poliomielite, fica paralítico e a partir de 21 ela passa a ser ainda mais os olhos, a fonte de notícias do marido. O que significou viajar pela América como um todo e depois, mais tarde, viajar pelo mundo. Eu tive-me a divertir no mapa a ver onde é que ela tinha estado e cheguei ao final com vários pintas por todo lado, porque ela, de facto, ela não parou. E esse é outro aspecto também dela, ou seja, ela escrevia, ela assumia. Ela não escreve num registro literário. Se querem literatura, não vão encontrar em Eleanor Roosevelt. Podia escrever sobre figuras que ela conhecia, influências. Por exemplo, escreveu uma muito interessante sobre um livro que a tinha marcado imenso, As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Poderia falar sobre, por exemplo, dos filhos, de como é que foi aquele dia e a confusão do dia de fazer uma recepção para 1000 pessoas e depois vem aquela, depois vem o outro. Podia ser tudo. Podia ser, por exemplo, uma das suas crónicas após a morte do marido. Uma forma dela demonstrar a saudade é falar do cão, o famoso Fala, que foi o cão famoso de Franklin Delano Roosevelt, e ela conta como depois da morte do marido o cão tolerou ter outro dono, mas que sempre que surgiam sirenes em Hyde Park, ele ia a correr porque era o dono que regressava. E, aliás, o cão é enterrado ao lado de Franklin Delano Roosevelt no Jardim das Rosas, em Hyde Park, onde ela também depois foi enterrada. Tudo isto ela escreve, fala. Coisas mais sérias. Direitos laborais, o problema dos mineiros. A liberdade é ótima, mas se não houver pão e comida, nada disto faz sentido. A questão da luta contra a discriminação racial, que no caso de Eleanor foi vivida todos os dias, com imensas repercussões, o elogio a um tal de Martin Luther King, o ela assinar a Declaração de Consciência, que foi uma declaração assinada contra o apartheid da África do Sul, o facto dela olhar para as mulheres como alguém como iguais em termos de direitos. O que ela fez ao longo de toda esta vida e sempre a um ritmo frenético. Em 56, ela morre em 62,
Em 56, no âmbito da campanha presidencial que vai dar a reeleição de Eisenhower e daquele, enfim, de Nixon, não vou dizer mais, e ela, neste contexto, o Boston Globe decide, porque ela, enfim, é uma figura importantíssima, decide enviar um repórter para acompanhar as idas e vindas de Eleanor Roosevelt. E o repórter, perante uma senhora com mais de 70 anos, mandou dizer ao jornal que não conseguia acompanhar. E que, portanto, desistia, porque era impossível fazer aquilo. E isto mostra-nos a pedalada dela e outros aspectos também que ela nunca se coibiu. Por exemplo, eu de tudo o que li dela, e já li muita coisa, eu penso que as únicas vezes que encontrei assim uns adjetivos menos próprios ou mais duros é quando ela começa a descrever uma figura que a qualquer democrata liberal enerva muito, um tal de senador Joe McCarthy e uma caça às bruxas que ele fez, que destruiu e esvaziou por completo vários setores importantes da vida dos Estados Unidos. Portanto, em todos estes momentos, ela esteve, eu diria, do lado certo da história. E é impressionante a forma como ela faz tudo isto. Há uma história muito conhecida sobre ela que eu gosto sempre de trazer, e ela não é tanto uma pessoa de palavra, é uma pessoa de ações. Ela lidera pelo exemplo. Foi em 1939, quando uma cantora extraordinária, à época, Marian Anderson, mas que não era branca, no sentido do contexto desta nossa conversa, e ela é convidada para fazer um recital em Washington. E, às páginas tantas, pensou-se num sítio, um auditório, onde ela poderia fazer o seu concerto e tudo mais, e a organização que tinha aquele auditório, as chamadas Daughters of the American Revolution, disse que pelo facto da Marian Anderson, que já tinha cantado na Casa Branca anteriormente, não ser branca, ela não podia cantar naquele auditório. A Eleanor Roosevelt, em bom português, um conceito de ciência política muito importante, passou-se e escreveu à famosa, coitada, ela ficou com as orelhas a arder, mas bem merecido, e escreveu à famosa Mrs. Henry Robert, que era a diretora, a presidente desta associação, e não só escreveu sobre isto na crónica, portanto toda a gente no país inteiro ficou a saber, como evidentemente depois o concerto acabou por ser organizado nas escadas de um dos sítios mais mágicos deste mundo, o Lincoln Memorial, e com, enfim, a assistência ao concerto foi absolutamente extraordinária. Ela escreve uma carta, eu lembro-me quando fui ao museu em Hyde Park, tirei 1000 fotografias para conseguir ter uma decente, e então ela escreve uma carta, a carta é magnífica, e ela começa a carta de forma, isto é ela, começa a carta de uma maneira muito querida, e diz: My dear, minha querida senhora Henry Robert. E diz assim: bem, na verdade, eu nunca fui um membro, em bom rigor, nunca fui um membro muito útil das filhas da Revolução Americana. E por isso mesmo sei que não fará qualquer diferença se eu continuo ou deixo de ser membro da vossa organização. No entanto, o meu desacordo é total com a atitude de recusar Constitution Hall, que é o tal auditório, a uma grande artista. O exemplo que foi dado é lamentável e sinto-me obrigada a enviar a minha renúncia. Vocês, perante uma oportunidade de liderarem de forma esclarecida, a vossa resposta foi o falhanço. E depois diz assim: bem sei, muitas pessoas não vão concordar, mas a intensidade daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso só me pode levar a esta é a única resposta possível, e depois despede-se de forma amorosa, porque ela era uma pessoa super bem educada. Very sincerely yours, Eleanor Roosevelt. E, portanto, nós temos aqui um exemplo de uma mulher que genuinamente pensava e liderava pelo exemplo.
ela não foi apenas a primeira-dama, não foi apenas a parte da decoração, pelo contrário, ela teve de facto um papel absolutamente extraordinário. E ela tinha noção de que tinha anticorpos quando tomava essas posições e aliás, a propósito da questão de luta pelos direitos civis, que se calhar só ganhou esse nome mais tarde, em que de alguma maneira embaraçava o próprio marido, que tinha alguma relutância, vou usar uma palavra simpática, sim, alguma relutância em dar a cara por esses direitos ou por essa necessidade de mudança, e ela quase que forçava a nota com os seus relacionamentos que tinha com os defensores dos direitos dos negros, embaraçando o marido e provocando assim algumas orelhas em brasa também na Casa Branca. É verdade, e a resposta dela a tudo isso seria qualquer coisa como temos pena. É uma coisa que se usa muito em ciência política e na sociologia. Raquel, quando nós estávamos a preparar o episódio, tu usaste uma expressão curiosa e depois fizeste uma analogia futebolística, que vamos usar com certeza, apresentando a Eleanor Roosevelt como uma espécie de revolucionária tranquila. O que é uma revolucionária tranquila? É uma das dimensões dela. Nós não encontramos em Eleanor Roosevelt um entusiasmo de galvanizar multidões. Ela tinha pânico dessa perspectiva. É de facto uma revolucionária por aquilo que ela fez, pela forma como liderou os temas, como não deixou cair os temas. E porque este senhor que está aqui à minha esquerda, o meu camarada de podcast, que parece uma pessoa super flexível e tolerante, proibiu-me, neste episódio, de falar sobre os gregos e os romanos. E disse-me de forma explícita: por amor de Deus, não me fales no Temístocles. Mas ele há de vir à colação no outro episódio, com certeza. Ora bem, como ele não me proibiu de falar sobre futebol, eu penso que posso fazer esta analogia. Eu estive a pensar como é que eu vos consigo transmitir esta força, esta liderança, mas super tranquila. Não há nada de exuberante aqui. Fazendo a analogia com o futebol e em particular com os treinadores de futebol, ela é claramente o Ancelotti dos direitos humanos e em particular dos direitos das mulheres. Não é um Guardiola exuberante, grande, entusiasmante, não é um Klopp a mobilizar as massas, é um Ancelotti. Ou seja, Carlo Ancelotti, que tem aquele ar super tranquilo, quer dizer, ganha a Liga dos Campeões 6 vezes, não passa nada, tudo bem, mas tem 6 desses títulos no bolso. Aliás, aquilo até lhe pesa um bocado, e ele também anda um bocadinho mais curvado agora, mas 2 Ligas dos Campeões como jogador daquele Milan, 2 Ligas dos Campeões enquanto treinador do Milan, e 2 Ligas dos Campeões por um clube que eu apelido geralmente de Sauron de Madrid. De forma totalmente imparcial, diga-se. Claro, como tudo o que eu digo com aqui, certeza, como é evidente, não é? O livro dele, a biografia dele, que é um dos meus, em inglês, Guilty Pleasures, é biografias desta malta do futebol. A biografia dele é mesmo o título Quiet Leadership. How to Win Hearts, Minds e, claro, Matches, que aqui também interessa para a conversa. E é um bocadinho esta junção. Portanto, se eu tivesse que pensar numa analogia, seria esta. Um homem que ganha aquilo tudo na maior, super descontraído, não precisa de cada holofotes, foge dos holofotes como tudo, mas que é, de facto, alguém que, do ponto de vista de vencer, é um vencedor absolutamente extraordinário. Embora ela tivesse um papel, se calhar, um bocadinho mais de sabotador, na pesquisa que estive a fazer, encontrei uma referência muito curiosa, que foi o facto dela, enquanto primeira-dama, vamos chamar-lhe assim, ter promovido uma coisa que não existia, que foi inédita na altura na Casa Branca, que foram conferências de imprensa com a primeira-dama. E só para mulheres. E só com mulheres. E porquê? Porque foi uma forma inteligente, sagaz e um bocadinho enviesada de obrigar os meios de comunicação social a empregarem mais mulheres, porque nunca sabia o dia em que Eleanor Roosevelt ia ter uma caixa, não é? Como se diz no jornalismo. Ou uma inconfidência. Ou uma inconfidência. Ou um leak, agora é tudo leaks, não é? Agora é um leak. E de facto esse lado meio sabotador, não é? Que está no centro do mundo e no centro do poder, e até parece uma espécie de traquinice fazer esse tipo de coisas, e é muito curioso. E ao mesmo tempo,
deu uma sensação de que estava a ler e a falar e que ouvir falar sobre uma América que me parece estranha. Uma primeira-dama preocupada com direitos laborais, com o número de horas que se trabalhavam, com a erradicação do trabalho infantil. Nunca mais houve ninguém assim, com esse perfil também. Esta é mais ou menos o equivalente ao Sauron de Madrid, não é? Não é nada enviesado essa tua leitura, certo? Mas é de facto extraordinário, não é? Este papel, estando sempre de alguma maneira na sombra. É uma faceta, este lado, o que depois também lhe permitiu muito, quando ela, numa jogada de mestre de Harry Truman, de mestre autêntico, Harry Truman, que de repente é presidente dos Estados Unidos, no dia 12 de abril de 1945, e que a convida para ser a delegada dos Estados Unidos às Nações Unidas, e depois, mais concretamente, ela chega à delegação. Claro, é a única mulher, ela tem muito consciência de que o papel que ela fizer vai estabelecer o precedente para outras mulheres que possam vir a seguir. Muito consciente daquele momento importante. E no meio, nesta comitiva, estão assim uns pesos pesados, como John Foster Dulles, que depois será o secretário de Estado do presidente Eisenhower, e descrito por aquele que é, assim, sem qualquer problema, o melhor historiador da República da Índia, Ramachandra Gua, que no seu livro magistral, e aqui eu uso pouco este adjetivo, escreve e descreve, mas o trocadilho só funciona em inglês. Ele descreve o John Foster Dulles como the coldest of cold warriors. Está tudo dito. Homem, tolerância, conversa, era pouco para ele. E o outro, que era o senador Vandenberg, que à época era um bocadinho, era anti-multilateralismo, e depois virou de tal maneira entusiasmado que até patrocinou um momento legislativo muito importante, que ficou conhecido justamente como, com o seu nome, que depois permitiu aos Estados Unidos entrarem na NATO como membros fundadores, porque não era permitido alianças em tempo de paz. Portanto, este era o pacote da delegação. E eles, que estavam assim um bocado receosos, justamente desta veia, às vezes Eleanor saía fora, como se diz agora em inglês, do script, com miúfas de que aquilo pudesse correr mal, disseram às tantas, têm esta saída e dizem assim, estamos aqui a pensar, se calhar um bom comitê para ir era o terceiro comitê, que era aquele que ia lidar com os direitos humanos, direitos aqui, direito internacional, pensando eles que aquilo era soft, uma coisa, pronto, onde ela podia estar. E ela, de facto... Uma rica prateleira, vamos pôr, não é? Em termos técnicos. E ela chega é criado um comitê, uma comissão, para fazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e mais uma vez o gênio desta mulher é impressionante. Nós podíamos pensar assim, ora bem, Segunda Guerra Mundial, horror absoluto, o Holocausto, os crimes de guerra de um lado e do outro, a destruição, a catástrofe. Acaba em 45, com 2 armas atómicas no Japão, e depois a Declaração dos Direitos Humanos, 48. E nós podemos pensar assim, é óbvio, perante tudo aquilo que aconteceu, é óbvio que faz todo sentido a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pois é, mas vocês não imaginam as dificuldades. Aquilo teve quase à beira do fim várias vezes. Porquê? Primeiro, pegar em várias culturas do mundo e encontrar uma conversa comum, um mínimo olímpico. Em segundo lugar, a Guerra Fria, ou seja, a rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos, já se faz sentir. E depois porque há países com imensas diferenças, países que estavam muito mais preocupados, e compreende-se, em libertar-se dos seus colonizadores. Portanto, há um conjunto de temas que tornam esta declaração quase às vezes uma espécie de sonho impossível. E, no entanto, todos eles no final reconheceram que foi devido à liderança de Eleanor Roosevelt, porque ela encarou aquilo como uma espécie de missão. E essa missão implicou, estão a ver, não é? O ritmo que ela trabalhava, sempre a 1000 a hora, e às tantas ela põe uma espécie de um calendário
e diz assim: até este dia, esta hora, isto tem que estar feito. E todos eles, ficaram uns perplexos, outros mais educados não disseram nada, mas às tantas as piadas já circulavam, não é? Pois é, estamos aqui a trabalhar direitos humanos, mas os nossos direitos humanos, tipo dormir, não beber 3 litros de café, nada disto está a ser respeitado. E acham que ela parou, porque toca a andar, sempre a andar. E, portanto, ela é ela que nós devemos este documento, que acabou depois por ser um ponto de partida para muitas outras coisas e que marca o século XX. Mas mesmo ao longo de todo este processo, mais uma vez, a capacidade de aceitar que está errada ou que não está a ver bem as coisas, voltar atrás sem problema nenhum e avançar. E aqui a outra mulher nesta delegação, sobre quem nós falaremos mais à frente ao longo desta nossa aventura, é uma indiana, seu nome Hansa Mehta. E quando chega o primeiro artigo, cuja versão original dizia: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Ela virou-se para Eleanor Roosevelt e disse: cara amiga, em muitos países, esta linguagem, isto é 48, notem bem, esta linguagem vai ser mesmo levada à letra. E a Eleanor disse: não, all men, isto está tudo, as pessoas percebem. E ela diz assim: pois, mas eu acho que é melhor jogarmos pelo seguro. Ela não ficou muito convencida, mas ao longo do tempo, ao longo de todas estas semanas, Hansa Mehta foi tão brilhante, foi tão forte a defender, entre aspas, a sua dama, que de facto conseguiu. E ela consegue, ou seja, ela e a Eleanor juntaram-se e ficou, e é por isso que o artigo número 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz todos os seres humanos. E, portanto, isto é 48, às vezes quase que parece uma conversa de agora, não é? Portanto, é outro exemplo no qual nós, mesmo em relação a estas figuras mais conhecidas, nós não temos, às vezes não as conhecemos tão bem, ou pelo menos não lhes fazemos justiça nesse sentido pleno. E aqui é mais um dos muitos exemplos desta Eleanor. Nesse exemplo da declaração e nessa entrega, porque nesse caso já era a viúva de, né? já tinha deixado de ser a primeira-dama e continuou de facto... Mas tu estás de que lado? Não, eu estou sempre do lado certo. É a linha justa, né? Como se dizia em tempos. Passando a ser a viúva de, nunca deixou de se empenhar nas suas causas, de trabalhar com a comunidade e para a comunidade, e queria ir um bocadinho atrás porque, no fundo, isso foi uma linha de personalidade que a marcou desde sempre, desde trabalhar numa cantina da Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra Mundial, envolver-se na Liga das Mulheres Votantes. Da minha tradição marxista, que fala dos movimentos de massas e da importância do coletivo na história, mas ela como indivídua, não sei se pode dizer indivídua, que se notabilizou e que teve um papel determinante, também tinha este lado da comunidade, da entrega e do trabalho conjunto. Completamente. Para ela, e ela tem aliás uma das suas frases ou citações mais conhecidas que eu vou ler, isto porque acho que é mesmo é uma daquelas interrogações que todos nós temos. Ela diz assim: onde começam verdadeiramente os direitos humanos universais? Naqueles lugares perto de casa, tão perto e tão pequenos que não são passíveis de sequer serem assinalados no mapa do mundo. No entanto, é esse o mundo de cada um de nós, o bairro onde vivemos, a escola ou a universidade que frequentamos. Sem um ativismo cívico preocupado em defender esses direitos humanos universais perto de casa, na comunidade, vamos estar sempre à procura em vão do seu progresso no mundo. É a síntese de Eleanor Roosevelt. Este equilíbrio tão bem feito entre o potencial que é diferente de cada ser humano, ao mesmo tempo que há uma preocupação, e isso também é um bocadinho, eu diria, dos Estados Unidos,
esta ideia da filantropia, da comunidade, do apoio, que é a meu ver, uma das suas facetas mais interessantes. E isso ela é capaz de trazer de forma, lá está, muito simples, muito concreta, falando diretamente às pessoas. Há 2 episódios, e não podia deixar de falar neles, coisas quando se faz uma pesquisa, detalhes pequeninos que não estão nas parangonas da história, mas que de alguma maneira ajudam a construir o perfil destas pessoas. 2 episódios que não queria deixar de falar. O primeiro, e era uma pessoa que escrevia muitas cartas, não sei se estarão estimados os milhões de caracteres que Eleanor Roosevelt terá escrito, porque, segundo entendi, se correspondia pelo menos diariamente com 15 pessoas, em que não havia e-mails, telemóveis, o telefone era escasso, e portanto escrevia diariamente a 15 pessoas e recebia cartas dessas pessoas, para além de outras cartas que escrevia, como por exemplo essa para as senhoras da Revolução Americana. E ela escreveu uma carta que tem muito significado e que não costuma ser falado, pelo menos naquilo que já tinha lido sobre o assunto. Ela escreveu uma carta a uma menina chamada Ruby Bridges, que foi uma menina que em 1960 pôde ir ter aulas numa escola de segregacionistas brancos no Sul, e que o tribunal obrigou a escola a aceitá-la como aluna, que provocou todo um tumulto que é conhecido de muita gente. Há inclusive imagens televisivas da reação de muitos pais brancos à entrada da menina Ruby Bridges na escola. Foi escoltada pela polícia. E teve agentes federais, e teve a circunstância extraordinária de ter aulas sozinha, com a única professora que aceitou dar-lhe aulas na escola de alunos brancos à qual ela teve acesso. Uma das pessoas que escreveu na altura, e já com muita idade, e creio que há 2 anos de morrer, já teria os seus 76 anos, foi uma das pessoas que fez questão de escrever uma carta a Ruby Bridges, dando-lhe o seu apoio inequívoco. E depois uma curiosidade que tem alguma graça, também nesta questão da luta pelos direitos civis e desta questão da luta contra a segregação racial que a acompanhou desde sempre, que foi o facto dela, em 1958, ter tido a cabeça a prémio por uma organização do Ku Klux Klan. Porque ela, numa das suas múltiplas visitas pelo país, disse que ia fazer uma palestra num sítio no Tennessee, lá nas profundezas do Tennessee, e começou imediatamente a receber ameaças. E então a organização do Ku Klux Klan dessa cidade, $25 mil pelo rapto dela na Roosevelt. E as forças de segurança foram ter com ela e disseram: é melhor não ir, sabe que isto vai ser perigoso para si, ainda por cima sem escolta e tal. E ela meteu-se no seu carro sozinha e disse: não, as pessoas estão à minha espera. Isso é uma coisa de uma bravura e de uma coragem extraordinária. E são episódios muito pequeninos que ajudam a compor todo este retrato de Eleanor Roosevelt. Agora, Raquel, há uma coisa, há um bocadinho de história contrafactual que eu gostava de trazer aqui. Coisa pouca. Estamos a falar de uma pessoa que dominava a rádio, que teve uma rubrica semanal de rádio durante muito tempo, dominava a imprensa, uma coluna diária, deu imensas entrevistas de televisão. É um privilégio poder ver, hoje em dia, graças ao YouTube e a outras plataformas, vê-la, entre aspas, ao vivo e a cores, ou ao vivo e a preto e branco, e poder ouvi-la de viva voz. E, portanto, era uma pessoa que tinha o domínio dos mass média, digamos assim. E, portanto, a pergunta é: onde é que ela estaria hoje? Onde é que e não podes responder no Twitter. Oh, bolas. Quer dizer, podes. No X. Não, eu confesso que eu sou toda a favor da realidade. E aqueles caramelos que negam tudo me fazem a maior das confusões, com a ciência neste geral. Eu há só 2 coisas que estou em negação na vida. Uma, para mim, Messi continua a jogar no Barcelona. Não toda a gente sabe. Como é evidente. E a segunda é: o Twitter continua a chamar-se Twitter. Não sei o que é que falas. Não tenho algumas dúvidas, porque um dos aspectos muito interessantes em muitas das suas crónicas e algumas das observações que ela faz, logo ali nos anos 40, é, para ela, nascida ainda no século XIX, não é? É a rapidez das coisas. E que a rapidez das coisas estava a ser demasiada, ou seja, estávamos a perder um bocadinho o tempo necessário para reagir, para refletir,
para poder responder de forma esclarecida. Parece uma conversa de hoje. E eu tenho dúvidas que o Twitter, na hora, hashtag qualquer coisa, fosse... Acho que aí teria dúvidas. Outro aspecto importante que ela destaca, quase de forma... é que os cidadãos dos Estados Unidos deviam refletir bem sobre o apoio, comprando, não é? Que davam, sobretudo aos jornais, jornais que investiam mais nos paparazzi, que nós chamaríamos hoje, não é? E o que isso implicava da devassa da vida privada, não da vida pública no sentido das suas funções, mas da devassa da vida privada, e que isso mais cedo ou mais tarde ia ter custos na qualidade ou no tipo de pessoas que poderiam ter a vontade de exercer a vida política. Mais duas coisas que ela assinala, que eu acho que vai muito ao encontro disto. Portanto, eu teria dúvidas que ela estivesse nas redes sociais. Acho que estaria retirada deste espaço mediático? Mas televisão, sem dúvida. Talvez uma Netflix da vida, ou assim uma coisa em streaming. Eu agora é só palavras caras, depois tenho que ir descodificar. Mas redes sociais tenho dúvidas. Duas observações dela que eu achei também muito curiosas. A primeira foi a de, para ela, lhe ser muito difícil não perceber porque é que não se falava mais línguas estrangeiras nos Estados Unidos. E ela diz-lhe, aliás, de forma explícita, o espanhol vai ser a segunda língua deste país e era muito bom que os cidadãos deste país aprendessem espanhol. E tu pensas, ok... Isto antes, bola já não me lembro do ano exato, mas é... Bola de cristal. Bola de cristal. A segunda que eu achei, mas isto já é ler com os olhos de hoje, não é? É ela dizer que não percebia o desinvestimento, está bem, que, e por cima hoje, a nossa esperança média de vida, e bem, é cada vez mais longa, e ela dizia que não percebia o desinvestimento a nível federal, a nível estadual, da qualidade de vida das pessoas que se reformavam. E que, até do ponto de vista eleitoral, esse era um segmento para o qual os partidos deviam prestar mais atenção. Ora, se ela vivesse hoje, tendo em conta o envelhecimento das sociedades europeias e a forma como a nossa idade vai aumentando, sem dúvida que ela estaria aqui completamente peixe em água, como é que se diz? Peixe na água. Peixe na água, isso mesmo, peixe na água. Fish on water. Fish on water? Isso, pronto. E em alemão? Agora é que foi. Línguas bárbaras. Línguas que arranham a garganta. Outra também que eu também vos queria só trazer, porque para mim, enquanto professora de Relações Internacionais, foi assim tipo... numa das várias imensas visitas que ela fez, ela chegou a visitar, por exemplo, a União Soviética e entrevistar o líder soviético à época, Khrushchev, uma entrevista que saiu em tudo o que é sítio muito interessante. Ela também, numa das suas viagens, vai à Polónia. E é muito engraçado que o que é que ela traz dessa viagem, dessa visita, da conversa com essas pessoas. E ela diz que lhe fez assim um clique, que a grande preocupação dos polacos era a questão das fronteiras. Ou seja, que os polacos tinham muito medo que as fronteiras voltassem a mexer. É uma observação na mousse, porque nós portugueses, em relação às fronteiras, temos uma relação, podemos usar uma palavra em português, blasé. Ali vamos assumir o século XIII, give or take, não é? Nós já temos cá há tantos séculos que até podemos ter este nosso princípio da magnanimidade. Para nós a questão das fronteiras, e por amor de Deus não me falem em Olivença que até vomito. Ninguém falou, Raquel, foste tu que falaste. Não, já estou a avisar, é tipo preemptive strike. Nós temos com as fronteiras uma relação, é um não assunto, em bom rigor, e que bom que é. É isso e a nação portuguesa. Ao contrário de muitos países por essa Europa fora, aliás, basta atravessar a fronteira para a Espanha
eu tenho uma certa veia 1580, eu gosto muito dos espanhóis, não me levem a mal, mas sempre que se pode também é bom fazer estas pequenas... eles têm tudo melhor, economia, mas não sei o quê, a pessoa também tem que fazer valer... Calma. Os pintores. Calma. Sim, o Sorolla... Velázquez podia ser nosso. Não, por acaso Velázquez não seria para mim. Não? Não. Caixote de lixo. Que belo caixote de lixo. Velázquez não seria para mim. Não. Vou mandar fazer uma t-shirt. Não. Agora, Velázquez não seria para mim. Agora, se for Sorolla, a coisa aí já tem outro encanto. Estás a ver? Pronto, mas dizias tu, basta atravessar a fronteira. Eu sou uma pessoa tolerante. Muito bem, muito bem. E, portanto, a questão da nação, para nós portugueses, é uma das nossas maiores riquezas, que nós não demoramos um segundo a pensar nelas. Mas que quando olhamos para o panorama europeu, e sobretudo para estes países, na Europa Central, na antiga Europa de Leste, para usar uma linguagem mais Guerra Fria, na Europa Oriental, vejam, basta o século XX. A quantidade de vezes que as fronteiras mudaram é impressionante. E esta é uma observação que, para mim, é muito... é de alguém muito perspicaz, de alguém que, contrariamente àquilo a que muitas vezes é retratada como a de, não é? A mulher de, viúva de, sobrinha de. Raquel, porque imagino que estejamos perto do final que... Não sei, a Constância ainda não me disse nada. Não é? Ela ainda não se perdeu de vista, entretanto, está ali ao fundo, está com ar tranquilo. 2 minutos. Vamos parece. então... Não parece? Não, vamos não então, me parece de todo. Queria saber uma ou duas ideias fortes que Eleanor Roosevelt pode deixar para os tempos de hoje e que... tragam a colação para o presente. Ora bem, olhem, isto foi uma das tarefas mais... Vocês não imaginam o que é lidar com este ditador. Vocês não imaginam. Disse-me assim, só podes dizer uma citação da Eleanor Roosevelt no fim. Claro que eu já virei isto tudo a vez, já fiz várias ao longo do programa, mas a liberdade é sempre assim, não é? A pessoa tem que exercer a liberdade, senão não vamos lá. Vamos usar outros episódios, não é? Teremos sempre uma citação no fim. Tínhamos isso combinado. E? Pronto. Avante. Avante, camarada. Ora bem, então, olha, eu pensei em ela tem ótimas. Uma vez perguntam-lhe sobre a conversa de sexo fraco, não é? As mulheres e tal, e ela compara as mulheres às saquetas de chá. E eu estou mesmo a ver a reação do outro lado, tipo... Coitada, ficou sem filtros neste momento. E ela diz porque é quando se põe, estamos a ver o chá, não é? Em água quente a ferver, que o chá liberta todo o seu potencial e toda a sua força. Isso é ser mulher. Responder às crises e às urgências da vida e em pleno. Ela tem N, mas eu escolhi uma... Uma que eu acho que está muito relacionado. Eu acho que ela foi até ao final da sua vida uma pessoa de espírito jovem. Jovem no sentido de olhar para o mundo com ambição, com entusiasmo, com vontade. E, portanto, das N que eu podia dizer, cá vai esta. Ela está a falar sobre a importância do sonho americano, não é? E ela diz, talvez a geração mais velha, ou de uma maneira mais elegante, mais experiente, seja muitas vezes, ou tenha muitas vezes, responsabilidade naquilo quando dá os seus conselhos, que são evidentemente cautelosos. Conselho como... Ouve lá, arranja um emprego que te dê segurança, não te ponhas cá com aventuras. E ela diz assim, mas eu digo aos mais novos, isto ela já está mesmo no final da vida, o que eu digo aos mais novos é isto, aos jovens, nunca deixem de pensar na vida como uma aventura. Vocês não terão segurança.
a não ser que sejam capazes de viver de forma corajosa, excitante e com muita imaginação. Palavra-chave para Eleanor Roosevelt. E ela reforça e diz assim: a não ser que vocês possam escolher um desafio na vossa vida em vez de uma competência. E essa seria a minha citação. Muito bem, estamos a concluir este primeiro episódio das Amigas de Eleanor e agora, na boa tradição norte-americana do teaser e da autopromoção, vamos dizer umas palavrinhas sobre o segundo episódio desta rubrica. Raquel. Ora bem, para chegarmos aqui ao século XX e sobretudo ao século XIX, em que nós temos aqui uma convergência de fatores, de pessoas, de figuras como John Stuart Mill, entre tantos outros, nós precisamos de perceber o porquê, ou seja, porquê é que é nesta altura que há aqui uma espécie de convergência e, de facto, os direitos das mulheres começam a ser discutidos, ponderados, pensados e postos em prática. E nós aqui, enquanto preparávamos numa das 1000 reuniões que nós tivemos para preparar este podcast... Esgotantes. Esgotantes. Pensámos, será porque as mulheres não estão antes e elas não estão visíveis do ponto de vista da sua... de estarem mesmo presentes, ou somos nós que não as vemos? E o Pedro, de forma, como é que tu disseste há pouco, inteligência arguta, não foi? Sim, sim. De forma muito arguta, deu o título deste episódio como O Grande Apagão. Ou seja, vamos olhar para as mulheres na Grécia e na Roma Antiga. Vamos falar de Circe, Ariadne e outras, muitas outras. Vamos falar de como é que as mulheres foram encontrando formas de expressão, seja do ponto de vista dos reis, seja do ponto de vista das monarquias, dos impérios. Claro que vamos falar de Isabel I, claro que vamos falar de Maria Teresa Habsburgo, claro que vamos falar de um conjunto de figuras europeias, ocidentais e fora, e ao mesmo tempo também outras formas. E aqui, um bocadinho também relacionado com isto, eu gosto imenso de pintura. Pode não parecer, se não gosto de Velázquez, eu sei, mas depois também tenho umas certas embirrações, depois ponho em prática em grande, mas e há uma pintora que a mim, usando uma expressão em brasileiro, me tira do sério, que é Artemisia Gentileschi. Portanto, nós vamos olhar através do modo como ela olhou e como ela transformou o mundo, mas mesmo Artemisia Gentileschi hoje é muito mais reconhecida do que foi há uns séculos. E nessa linha, um dos aspectos que vamos olhar neste episódio para perceber é também muito com muitas vezes nós olhamos para um acontecimento histórico, como por exemplo a independência do Brasil. Toda a gente se lembra do Dom Pedro, então, neste país, por razões óbvias. Claro, a povereta da Leopoldina, que vem de Viena da Áustria, e eu depois conto mais detalhes para outro episódio, mas é uma povereta, vocês vão ficar todos a chorar com a Leopoldina. E, por exemplo, este livro, que saiu há muito pouco tempo por um conjunto de historiadoras extraordinárias brasileiras, que contam a história de um conjunto de mulheres, de histórias que fizeram essa independência, mas que nós não as conhecemos. Aliás, o título do livro diz tudo. A independência do Brasil, as mulheres que estavam lá. E, portanto, eu penso que em termos de teasers, trailers, como é que é? De cenas dos próximos capítulos ou episódios. Dos próximos capítulos, eu penso que é isso. E agora tenho a oportunidade, de forma muito pouco subtil, de vos mostrar as mugs, canecas mais giras que há neste país em 2023. Daí ser o podcast de maior prestígio, né? Porque duvido que outros podcasts tenham canecas. Assim. Quase certeza. As Amigas de Eleanor, um podcast da FLAD sobre histórias de mulheres extraordinárias.
ao vivo com Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira.